Falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, semana que vem decisiva, São Paulo na quarta-feira fora de casa e no outro fim de semana o Galo pela Copa do Brasil. Enquanto o time mais uma vez tem atividades hoje, a nossa expectativa é a integração ao grupo do Paulinho Paula. A expectativa é que o Paulinho esteja à disposição mais para o final do mês. Tá? E aí vamos falar um pouquinho mais da reforma de São Januário, que também, porque várias torcidas vêm preparando uma festa para o jogo da semifinal contra o Galo, já de certa forma, num clima de despedida dessa versão de São Januário, já que o planejamento é começar a reforma e ampliação em dezembro. Até lá, 6 jogos que podem virar 7. Caso o Vasco avance a final e escolha jogar lá na Copa do Brasil, porque enfrenta o Galo na semana que vem pela Copa do Brasil, e aí depois Cuiabá, dia 24, e aí os 4 jogos finais do Brasileirão. Bahia, Inter, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro são os adversários do Vasco em casa até a reta final da competição. Para que a reforma aconteça, há necessidade da venda do potencial construtivo de São Januário, que o Vasco, ou no qual o Vasco espera arrecadar R$500 milhão para que seja financiada a reforma, que duraria 3 anos. Tem 2 interessados na compra do potencial e ele pode ser dividido. E aí facilitar um pouco da compra, em vez de um só comprar e pagar R$500 milhão, que é um valor alto, a gente tem 2 interessados, uma construtora e uma rede de hospitais, que poderiam pagar metade cada um e dividir esse potencial construtivo. Essa reforma, ela gera uma ansiedade altíssima, né? Por conta de um estádio que vai aumentar a sua capacidade. É muito necessário isso. A torcida do Vasco, né, ela precisa de um espaço muito maior do que o atual. Hoje os jogos do Vasco comportam 20 mil pessoas, né? Nem chega a isso, por conta do espaço para o setor visitante. Eu fiz Vasco e Juventude sábado, salvo engano, público pagante 17 mil uns quebrados. É muito pouco. É pouco demais, né? Tanto que em jogos de apelo, realmente, o Vasco tem recorrido ao Maracanã, né? Mas a semifinal da Copa do Brasil vai ser em São Januário. Vai ser em São Januário. E acho justo. Não, sim. Aliás, a gente pode fazer até um apelo pro torcedor do Vasco, quem ainda não conhece ou quem tem muito tempo que não vai. Aproveita esse momento, esses últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Verdade. Vai pra São Januário. Se tiver o Carioca do ano que vem também, vai pra São Januário, se despede, porque a gente sabe que não vai ser como é hoje. Não. E essa situação aí da dúvida aí do piso, hein, ô Vitor? Eu não tenho capacidade de opinar sobre o assunto. Eu entendo que se a FIFA permite e se é o mais adequado para que o piso esteja bom, você pode colocar assim um gramado misto, um gramado sintético. Eu gosto muito do Corinthians, cara. E o Corinthians é um gramado híbrido. Só que ele é a maior parte natural. A questão que dizem é que o sol hoje, que ilumina bastante São Januário, não vai iluminar tanto com a reforma, porque vai ser mais fechado, né? A questão não é nem essa, não. A minha pergunta é pelo seguinte: existe ainda uma discussão muito forte a respeito de piso sintético, né? Existe uma resistência de uma parcela significativa de pessoas envolvidas diretamente com o futebol sobre o piso sintético. Existem questionamentos a respeito desse tipo de gramado? Alguns questionamentos são por conta de resultados, né? O Botafogo colocou a grama sintética, mas melhorou muito o time. E aí, alguns haters associavam a melhora do time à grama sintética, sendo que o Botafogo é um dos melhores visitantes do Brasil. Fizeram isso com o Atlético Paranaense também. O Atlético agora tá lutando para não cair. Ninguém tá falando que o estádio do Atlético Paranaense é de grama sintética. Tá perdendo em casa com frequência. Se tiver um grande time, cara, o que importa é que o gramado esteja em boas condições. Se a FIFA aprova, se comprovadamente não há um risco de lesões, e se você tem uma capacidade de deixar o gramado melhor com ele sendo sintético, que seja sintético. Aliás, eu acho melhor do que você colocar um campo natural e se tornar um pasto. Ou então você perder muitos jogos para um replantio, se você fizer um show em São Januário, que é um objetivo também do Vasco. A questão realmente assim, é o impacto disso nos atletas. Agora, essa discussão de o time tá ganhando porque campo sintético, isso é uma bobagem, né? O Corinthians tá aí, brigando para não cair. O Palmeiras ano passado, não, mas o Corinthians é 90-10. A maior parte é natural. E o gramado é impecável, em perfeitas condições, talvez o melhor do Brasil. Ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro e a reta final quase toda foi disputada em Barueri. Não foi porque o gramado do Allianz é sintético, o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras jogou na Arena Barueri várias vezes. Exatamente. Então, se tiver que ser, beleza. Eu acho que todos os jogadores preferem um gramado natural em boas condições. Eu não sou jogador, não posso falar, mas os jogadores preferem um gramado natural em boas condições. Mas se o Vasco entender que não é possível, por conta das condições climáticas, manter o gramado em boas condições, e a FIFA permitiu o gramado sintético, por um gramado sintético de qualidade, que não afete o rendimento, nem possibilite algumas lesões nos jogadores, acho correto. Até peladeiro.
até peladeiro, Sim. né? Eu particularmente... Aquele encharcado de ontem, é uma dúvida aqui que eu fiquei. Natural, mas é porque não tinha Natural? drenagem no estádio. Mas quando é o artificial, também corre o risco de ficar... Artificial ou natural. Se tiver drenagem, ele chupa a água. Se não Se não tiver... tiver drenagem, a água vai ficar lá empoçada. Empoçado. O Igor Felício, será que o Jair poderia jogar uma possível final de Copa do Brasil, caso volte já contra o São Paulo agora? O Jair tá voltando, hein, Bruno Azevedo? Eu sei que você tá ansioso por esse momento. Sobre o Jair, eu entendo que ele hoje faz uma posição que o Vasco precisa. Só que tá muito perto esse jogo da Copa do Brasil pra você arriscar. Eu não escalaria ainda, sinceramente. O Jair é um bom volante. Sim. Tá? Mas, cara, assim... o Paulinho, sim. O Paulinho é um cara que eu acho O Paulinho que... é diferenciado. proporcionou uma queda de rendimento na lesão dele muito forte ao Vasco naquele momento. Mas o Jair, apesar de ser um bom volante, cara, ele não é esse reforço todo, na minha opinião. Ah, cara, eu acho que pela situação atual do elenco do Vasco, ele ajudaria muito. Os volantes que o Vasco tem à disposição são o Cocão e o Esforza. O Jair é melhor que os dois. Mas ele precisa estar 100% fisicamente. Não dá pra você pegar um cara que tá voltando de uma lesão grave e colocar no jogo de semifinal da Copa do Brasil. É loucura. É complicado. Ou final. É loucura, não concordo. O STJD hoje, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, hoje foi agitado o dia no STJD, né? Porque também foi julgado o pedido, né, de Corinthians e Vasco contra a mudança das datas da Copa do Brasil, dos jogos da volta, pro outro fim de semana. Mas, como eu também tinha falado aqui, não ia dar em nada isso também, tá, gente? Os jogos seriam no fim de semana mesmo. Eu não tô dizendo que o Vasco não teve razão e o Corinthians não teve razão com a alteração, tá? Isso mudou o calendário previsto da competição, com certeza. Mas, assim, foi por unanimidade, por 9-0, mantidas as datas, né? Foram mantidas as datas para os jogos do fim de semana. Então teremos, de fato, nos dias 19 e 20 de outubro, 19, o Vasco jogando contra o Galo em São Januário e no dia 20, domingo da outra semana, o Flamengo visitando o Corinthians em Itaquera pelos jogos da volta dessas semifinais aí da Copa do Brasil. Mas, como até já tinha falado, o Vasco já tinha divulgado o jogo da volta para os sócios. Então, assim, de certa forma, não achava que esse jogo mudaria de data, inclusive com a data, né, do dia 19 de outubro, para quem já quisesse se planejar para fazer o check-in, para comprar ingresso e tal. Então, de fato, confirmado para o dia 19, às 6h30, em São Januário. E aí, um outro ponto também de justiça, que foi aí do dia de hoje do Vasco, foi a questão do Ministério Público de São Paulo, por conta do jogo São Paulo e Vasco ser em Campinas. Sabe por causa de quem? Me conte, me do Bruno surpreenda. Mars. E aí, por isso, o São Paulo levou o jogo pro Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o estádio do Guarani. Mas o Bruno Mars mexendo com o Campeonato Brasileiro, né? Já tirou o jogo do Botafogo do Newton Santos. Como o jogo é em Campinas e não em São Paulo, quem vai decidir ali sobre a segurança são os batalhões de Campinas, né? E aí teve até um pedido para que o jogo fosse com torcida única, para facilitar a logística de escoltar a torcida, a gente sabe disso. Cara, né? Pois é, então teve uma decisão do MP de São Paulo favorável a isso, a esse pedido da Polícia Militar de São Paulo. Teve um pedido de recurso, de revisão, na verdade, do Ministério Público. O MP não é decisão judicial, né? Mas ele acaba dando orientações muito claras para ações da PM, tem uma certa autoridade. E aí o MP reviu essa decisão, portanto teremos torcida dividida, não 50-50, mas o setor visitante de Campinas vai receber o vascaíno, que ficou preocupado, porque é um jogo importante pro Vasco. O Vasco em São Paulo tem muita torcida, Campinas é relativamente perto de São Paulo, e aí em Campinas também deve ter muito vascaíno, obviamente. Deve ter algum vascaíno de Campinas ouvindo a gente. Por isso, né, Vitor? Só dizer que o Vasco foi até onde deu. Não existe outra esfera pro Vasco recorrer, vai ter que jogar no sábado. Concordando ou não, muitas decisões são impostas por parte da CBF, e essa foi uma delas. Não tem o que fazer, gente. Tem que jogar sábado. Ficou até melhor pro torcedor, né? Pode ter sido pior pra instituição, mas pro torcedor ficou melhor. Eu acho muito legal essa ideia dos mata-matas aos fins de semana, porque atrai mais gente. Tá, mas sobre esse jogo do São Paulo aí, é bom pontuar, né? Primeiro, é sempre bom pontuar, né? Se você ainda tá sonhando em ir pro achei G6, que você fosse colocar um ponto na análise, não, mas pontuar de ganhar pontos. De não perder. Vamos de não ganhar perder. pontos, Se o Vasco ainda tá sonhando com G6, são 10 pontos pro São Paulo, né? E pensa, por exemplo, em G7, G8, tá ficando distante. Não, então, o Vasco, se ele, por exemplo, empata, o São Paulo estaciona em 48, o Vasco fica com 38, com o jogo a menos contra o Cuiabá, podendo chegar a 41. 7 pontos pra tirar em 9 jogos, em 8 jogos, na verdade, né? Seria possível. Sim. Agora, se perde, distancia demais do São Paulo, e dependendo do resultado do jogo do Internacional, fica praticamente impossível pensar em G6. E pensando em parte de baixo da tabela, nesse momento são 8 pontos em relação ao Vitória. E o Fluminense também vai pagar o jogo atrasado dele, que é justamente contra o Atlético Paranaense, que vai pagar 2 jogos.
O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. É contra o Inter, né? O outro jogo, eu acho. Só que a sequência do Atlético é contra Corinthians e Fluminense. Então é uma semana decisiva na parte de baixo da tabela. E é importante o Vasco não ressuscitar o Cuiabá no campeonato e principalmente não se aproximar de novo desse time.